Boa noite a todos que estão escutando a gente aqui no o J Newcast, né? Hoje sem o nosso Joca Soares está viajando, mas me deixou aqui nessa missão de substituí-lo e nós vamos fazer aqui o melhor possível. Nós estamos com convidados aqui que tem muita coisa para falar, muito conhecimento para passar. Temos o nosso grande amigo aqui, o quase sócio do mundo da luta, o Júnior Alfa, né, que todo mundo conhece, um lutador exemplar, demais aqui. Ele vai falar sobre conhecimentos, falar sobre também a mentalidade de um vencedor. E temos aqui a social media, Ana Júlia, que ela vai falar muito, vai dar muitas dicas aqui e vai falar sobre o trabalho de social media, que é fazer com que a pessoa tenha, né, a forma da pessoa ser vista, né, nas redes sociais e por todos. Então, boa noite a vocês, boa noite, Ana Júlia. Boa noite, Fábio. Boa noite, Júnior, sejam bem-vindos. Fábio, boa noite, Ana Júlia. É um prazer mais uma vez aqui estar nesse grande podcast. É isso aí, então vamos começar falando um pouco com o Júnior Alfa, que ele vai falar sobre essa mentalidade de ser um campeão, né? A mentalidade de ser um vencedor. Me fala um pouco sobre isso, que é um tema que você vem abordando, né? Inclusive eu já ouvi falar até que vai ter um podcast seu falando nisso, né? Em breve aí teremos aí o Alpha Experience, um podcast onde eu vou estar trazendo sobre a mentalidade de grandes personalidades, não só de grandes lutadores, mas grandes personalidades, né, Fábio? É um tema que vem em voga principalmente depois da pandemia. A pandemia ali, ela abriu um buraco sobre a parte mental das pessoas, porque todo mundo começou a ficar isolado, as pessoas começaram a perceber que é normal, né? Nós como seres humanos, nós temos fraqueza, e começaram a buscar mais esse autoconhecimento, a buscar, principalmente porque nós fomos obrigados a parar. Nós fomos obrigados a parar e ter esse olhar. Falamos que é aquele olhar para dentro. A mentalidade, para mim, foi o que ela me fez chegar aonde eu cheguei como lutador. Eu estava conversando com um amigo meu sobre a primeira vez que eu bati 77 quilos. Eu estava em um dilema se eu descia de categoria. Eu lutava 84 e eu fiquei uma semana ali pensando. E aí eu decidi, eu falei, não, vou bater 77 quilos. Mas isso aí veio algumas obrigações. Mas a parte mental foi muito importante para mim, para chegar nessa categoria. E isso na parte esportiva. E nós começamos a transferir isso para a parte pessoal, parte profissional. Que está tudo no final conectado. Nós seres humanos somos um só. Com certeza. E Ana Júlia vai falar um pouco também agora com a gente aqui, já levando em consideração o que ele falou, da importância de como ser visto, né? Como o atleta ser visto, como o empresário ser visto, como as pessoas devem ser vistas nas redes sociais, um posicionamento, né? E como é que é isso? Porque explica um pouco pra gente o que é que pessoas como você fazem. Então, muitas pessoas confundem, na verdade, a questão do social media. Porque hoje em dia, o que é que as pessoas pensam quando contratam um social media, né? O pessoal tem uma ideia de que o social media vai fazer tudo. Você vai contratar um social media e ele vai fazer tudo pra você. Vai postar, vai gravar, vai tirar foto, vai fazer tudo. Essa é a mentalidade de algumas pessoas ainda existentes, né? E algo que eu tenho buscado fortalecer, mudar a mentalidade de algumas pessoas, empreendedores, principalmente aqui em Salvador, na Bahia, que eu vejo que ainda tem muito estigma em relação a isso, é a questão das pessoas perceberem e entenderem a importância de um social media ou de marketing, de uma agência de marketing hoje para qualquer negócio, né? Não tem hoje isso de, eu sou médico, eu não preciso de marketing. Todo mundo precisa se posicionar. Todo mundo tem que ser visto. Exatamente. Quem não é visto, não é lembrado. Exatamente. E quem não está se posicionando hoje está perdendo tempo e está perdendo vendas. E aí é o que eu comecei falando, as pessoas têm uma ideia sobre social media, sendo que a ideia de um social media é criar posicionamento. A gente não precisa vender, a gente não tem que vender, a gente não tem que gravar, a gente não tem que tirar foto. Quem faz isso é um plus, é um a mais. Agora, Ana, só uma perguntinha. Você conhece rastrear o porquê desse pensamento de o social media tem que fazer tudo? Você falando isso, eu comecei a refletir.
conheço um pouco do trabalho, já tive contato, e realmente, automaticamente, quando você começou a falar, eu falei, uau, eu pensaria a mesma coisa. Tipo assim, você ia bater minha foto, você ia na academia treinar, você ia fazer tudo por mim. Então, eu acredito que essa mentalidade existe por conta de alguns profissionais da área de social media que se posicionam dessa forma. Entende? Porque, assim, se hoje tem pessoas que acreditam em algo e, digamos assim, estão mal acostumadas com isso, é porque tem social medias que se posicionam dessa forma. Tem social media que é urgência, a gente chama assim, né? Que é A a pessoa pessoa que compra trabalha ideia. como agência. Tem gente que trabalha dessa forma, mas cada vez mais eu sinto que o mercado, ele precisa, e as pessoas precisam entender que o social media, ele não precisa fazer nada disso, ele só precisa criar uma estratégia que faça você alcançar o que você precisa Você alcançar no Instagram, seria uma entendeu? conselheira. A pessoa começaria a se enxergar para se posicionar de maneira totalmente diferente. Eu chamaria isso de estratégia. O social media, ele precisa ser estrategista. Mas eu falo, eu como perfil. Você como perfil, quando eu vou fazer um contrato com o cliente, né? Quando eu vou fazer uma reunião com o cliente, eu tento entender a necessidade dele. E aí, de acordo com a necessidade dele, é o que eu falei pra Fábio quando eu fui lá na clínica dele. A gente precisa fazer isso, isso e isso, porque isso aqui eu acredito que é o caminho certo. É o posicionamento. Como é que você quer ser visto? Né? Como é que você quer ser lembrado? Se eu vou citar um exemplo aqui mais prático pra mim, porque é o que a maior parte do meu nicho hoje são clínicas e dentistas, por exemplo. O dentista chega pra mim e fala, Ana, tá chegando muito paciente assim que não faz parte do que eu penso, do que eu imagino, não é o meu cliente ideal. O que é que você me recomenda, assim, né? E aí a gente vai fazer toda uma estratégia, a gente vai fazer toda uma linha de pensamento, do começo ao fim, para que o posicionamento da pessoa grite, sabe? O que é que eu quero dizer com isso? O posicionamento da pessoa fale por si mesmo. O Instagram é uma vitrine. Então, a pessoa, ela vai entrar lá no Instagram e vai entender que se ela é ou não o público daquele dentista, entendeu? Então, vai ter aquele filtro antes. Mas o social media não é só, evidentemente, não é só para dentistas e médicos. Sim, Por sim, exemplo, sim. no caso de Júnior, ele precisa de um posicionamento, ele vai lançar o canal dele no YouTube, ele vai fazer o podcast, ele vai se desenvolver nessa área de desenvolvimento pessoal. Então, o social media, nesse caso, como agiria numa situação dessa? Primeiro eu perguntaria, como é a sua rotina? Como é que você está se posicionando hoje no Instagram, nas redes sociais? Já é uma Como consultoria, você- viu? Já é uma consultoria aqui, Como eu ia falar. como é que você vê Pessimamente, isso mas hoje? pessimamente. Eu sou naturalmente low profile, sempre fui. Sempre fui. Mas eu entendo a importância do posicionamento, por quê? Porque muito de conhecimento de qualidade veio para mim através da internet, através de posicionamento de boas pessoas. Então, realmente, eu percebo que nós temos muitas coisas ruins na internet. É a dualidade, é normal. Porém, tem muitas coisas boas. E eu aprendi na internet muitas coisas. Muito sobre livros, ensinamento, filosofia, sabedoria. Ponto. Hoje, para mim, o meu posicionamento é mais estilo de vida, alimentação, filosofia, parte intelectual. Eu posto até poucas coisas da minha rotina de luta. Da minha rotina de luta. E algumas vezes que eu posto, as pessoas sempre gostam, né? Principalmente sobre treinamento. Você posta mais comida do que qualquer Muito outra mais, coisa. muito mais, muito mais. Então, vamos lá. Que tipo de conteúdo você consome hoje? Que tipo de conteúdo você busca, você gosta? Desenvolvimento pessoal, mentalidade, filosofia, lifestyle, saúde, longevidade. Pronto. E é assim que você tem se posicionado hoje? Você tem feito isso hoje? Um pouco. De que forma? Mais stories. Stories. Não tenho o costume de falar, de me comunicar com o público, mas geralmente as pessoas me perguntam, tiram muitas dúvidas. Entendi. Pronto. Aí entra naquela de o que é que vende hoje, né? Uma coisa que eu sempre discuto, assim, sempre converso. Inclusive, tive uma conversa sobre isso essa semana. É que estilo de vida vende. Um estilo de vida bem implementado, um lifestyle, vende. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, não sei se vocês conhecem, mas é uma pessoa que eu acompanho. Vocês conhecem Manu City? Poucos, esse foi do Big Brother. Não, Manu Não? City é uma influencer, Sim. né, que cresceu, assim, no último ano.
E ela mora no Rio de Janeiro, ela fazia faculdade de medicina e ela começou a postar a rotina dela de treino. Por exemplo, ela acorda, 4 da manhã, faz um monte de coisa, Sim. aí ia pra faculdade 7, 8 da manhã, estudava, fazia um baldão de salada, que ela ficou famosa também por isso, um baldão de salada, chegava em casa, estudava, fazia 1000 coisas no dia. E aí as pessoas, elas consomem aquilo que elas desejam, sabe? Se eu, por exemplo, desejo ter aquela vida dela, se eu vejo que aquela vida dela é uma vida que merece ser acompanhada, é uma vida interessante, eu vou olhar para aquilo e vou falar, nossa, eu quero isso aí para mim. Então eu vou começar a consumir esse tipo de conteúdo e ela começou a crescer muito. Hoje em dia ela tá com quase 2 milhões de seguidores, se eu não me engano. Você falando isso, muitas pessoas me perguntam principalmente sobre a alimentação, que eu mais posto. Alimentação. A partir de 2017, como eu falei, eu tive uma crise, vamos dizer. Eu falei, ó, ou eu desço de categoria, eu tinha que descer de categoria pela minha estrutura física, pegava os atletas muito mais altos, só que para eu descer é muito mais difícil, porque eu tenho que me manter mais leve. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, não, vou fazer essa busca. Comecei a buscar sobre alimentação, Pra mim já era mais fácil porque eu sou atleta. Então, desde os 14 anos eu treino. Sempre fiz dieta, só que não com essa visão, com esse olhar de não, agora é pra mim, é pra saúde. Aí eu comecei a buscar, comecei a estudar. Onde foi que eu fui buscar? Na internet. Muito mais no YouTube do que no Instagram. No Instagram. Entendi que para eu me manter em determinado tipo de peso, eu tinha que ter organização, disciplina e aprender a Importante. cozinhar. Isso aí foram os pilares para mim. Não sabia cozinhar. Muito pouco, fazer o básico do básico. Isso foram os pilares para mim. Então, eu identifiquei logo. Aí eu comecei a buscar planejamento e organização. E aí eu comecei a buscar aprender a cozinhar. Porque fica maçante, começa a repetir os pratos. Aí eu comecei a buscar. E aí eu comecei a manter. Tanto que muitos amigos meus que são atletas, que aí estão mais pesados, vamos dizer, quando me veem leve, fico me perguntando como é que eu faço isso. Porque eu identifiquei esses 3 pilares. Para mim, a primeira coisa que eu falei, o que é que eu tenho que fazer? A minha pessoa. E aí as pessoas sempre me perguntam isso na internet. Entendi. Sempre me perguntam isso. Ah, como é que você faz? Eu falei, primeiro eu me planejo. É planejamento. Mas o que você está fazendo, está preparando, vai muito além da alimentação. Aí entra a mentalidade. Você está É entrando. isso. Exato. E você falou sobre a mentalidade. A mentalidade é algo muito importante. A mentalidade, para mim, é 90%. O ponto é, se quisesse me contratar para ser sua social media, eu iria tentar entender qual é o seu propósito. Para quem você quer comunicar? Qual é o público que você quer alcançar? As pessoas no geral, pessoas que vão te admirar e te acompanhar, que vão ser As seus pessoas que fãs, querem né? o sucesso, as pessoas que querem Eu acho que as o pessoas... Ou crescimento. atletas, ou outros Não só- atletas. não só atletas. Então, o seu nicho é geral. Pessoas que querem mudar de mentalidade. pessoas que querem mudar de mentalidade, mudar de vida. Só que muitas vezes não sabem por onde começar. Então, você se considera um case de sucesso ao ponto de você querer que as pessoas Sim, se inspirem em você Sim. e você acredita que você Sim. pode ajudar as pessoas através da Muito. mudança de mentalidade. muito. Sim. Certo. Então, você tem alguns Principalmente pilares. por causa da luta em si. Paralelamente, apesar que a alimentação tá ali colado com a luta, mas não é, porque a gente sabe, principalmente o atleta sabe que, como a gente treina muito, nós temos déficit calórico alto. Então, rapidinho eu perco 10 quilos, 8 quilos. Assim. O problema é manter. O problema é você passar o ano todo com peso baixo. Mas eu acho que o segredo de tudo é a disciplina. A A disciplina. palavra que leva ao sucesso é disciplina. Tem um pouco da disciplina, mas para você ter disciplina, você tem que ter visão. Porque se você não acredita, Propósito, né? propósito. Onde que é que você quer chegar? Porque quando chegou para mim, principalmente em 2017, que foi um ano que eu tive uma crise mesmo. Eu tive uma crise. Eu falei, não quero mais lutar. Eu não quero. Não quero pra quê? Porque tudo que eu fazia era pra luta. Eu treinava, tudo que eu queria ser o melhor pra luta. Eu queria ser o melhor lutador. Então, se eu me alimentasse, ia ser o melhor lutador. Se eu acordasse cedo pra correr, ia ser o melhor lutador. Chegou um momento que eu falei, mas e eu como pessoa? E eu como pessoa? Quer dizer que eu não posso ser um melhor amigo, um melhor irmão, um melhor filho, um melhor pai, um melhor marido? Não interessa. E aí eu peguei como lutador, coloquei de lado. E aí fui buscar um pouco desse autoconhecimento. Mas começou, de uma certa maneira, o start por causa da alimentação. A alimentação, para mim,
que foi assim, a fagulha, essa virada de chave. Aí eu comecei a olhar, eu comecei a perceber, eu comecei a falar, não, mas espera aí, quando eu parar de lutar, o que é que vai acontecer? Eu comecei a olhar principalmente os jogadores de futebol. Eles começam a engordar, a maioria começa a engordar. Eu falei, pô, não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Então você entrou numa crise existencial. Bastante. Bastante. E aí que entra a questão da mudança de mentalidade na sua vida? Da mudança de mentalidade pra alimentação, foi uma das Pra primeiras. alimentação. E aí começa a mudar. Aí, e isso aí, uma coisa vai puxando a outra. Alimentação, longevidade. Longevidade. Falei, isso aqui vai me levar até onde? Bebida. Vou trazer bebida. Saiu um estudo falando que 8 doses de álcool por semana aumenta em 190% Alzheimer. Eu falei, e aí? O preço que você vai pagar? Aí você começa. Mas isso você tem que ter o quê? Conhecimento, autoconhecimento. Aí você não bebe mais. Não, nunca fui de beber, mas eu só trouxe um exemplo. Então eu acho que a visão determina a experiência da pessoa. Se você não tem visão, você não sabe onde é que você vai chegar. É verdade, eu concordo. A questão do propósito influencia muito na tomada de decisão. Na tomada de decisão. Porque às vezes você não quer acordar, às vezes você não quer levantar da cama, às vezes você não quer fazer Porque nada. não tem propósito. Mas o propósito vai te levar ao lugar, né? Quando eu de falei decisão. que eu vou bater 77 quilos, foi difícil, porque eu tenho estrutura pesada para a categoria. E eu falei não. E aí eu comecei a ter como propósito. Ali, ó. Ia para aniversário, eu adoro um doce. Adoro Eu amo doce. Meu ponto fraco com chocolate, eu não pegava, mantive. E aí pronto. E aí tinha outra coisa. Chegar no peso é uma coisa, e manter um peso mais leve. Geralmente eu mantenho 10 quilos acima, 87 quilos. Que pra mim é difícil, porque a minha estrutura física me puxa pra mais, 92, 93. E aí eu tenho que ir contra a natureza. Aí começa a guerra. Esses dias eu tava conversando com o Fábio e ele me deu uma das maiores viradas de chave na minha vida. Eu queria que ele falasse aqui uma analogia que ele fez do bilhete no bolso, porque as pessoas precisam ouvir sobre isso. É porque, na verdade, tudo é a mentalidade, né? Você não vai ter sucesso nunca se você não tiver primeiro o sucesso na sua cabeça, na sua mente, né? Então, às vezes, você está numa situação, eu estava falando com a Ana Júlia, a gente às vezes está numa situação e a gente tem que primeiro se sentir um vencedor, se sentir com o sucesso. É como o cara que está, eu falei com ela, pense assim, você jogou na loteria e está com um bilhete premiado no seu bolso. Mas você trabalha, pega um ônibus e vai para o seu trabalho, pega um ônibus lotado, levando empurrão, e, enfim, você subiu naquele ônibus, mas você já é um milionário. Então nada daquilo que está acontecendo ali vai mudar a sua mente de milionário. Então você tem que andar sempre pensando que você é o cara que é o milionário, é o cara que tem o sucesso, porque aí você vai sim chegar no sucesso. Então eu estava falando com ela, se sinta sempre com o bilhete premiado no bolso. Tudo que acontece ao seu redor, você não deve ver como pessoas que normais veem, você tem que ver de forma diferente, porque seu sucesso já está garantido, entendeu? Você está com seu bilhete no bolso. Aí ela gostou dessa... Eu amei. Não, eu quero pegar o gancho para complementar, né, a questão que a gente começou falando sobre posicionamento, que hoje muita gente deixa de se posicionar nas redes sociais por medo. Por achar que, ninguém quer ver isso, ninguém quer assistir isso, isso não é interessante. Se colocar o bilhete no bolso, se trazer essa analogia para si, ela vai perceber que não, né? Que na verdade ela já é tão grande quanto ela parece, independente do que está acontecendo. Exato, não tem o cenário é aquele, mas você é diferente, você é maior do que tudo aquilo, entendeu? E aí você chega onde você quer. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Exatamente. Mais uma vez, assim, pra mim, como foi uma coisa que me marcou muito. Eu sempre falo, né? Descer de categoria para 77 quilos. Eu coloquei na cabeça, eu me via batendo 77 quilos. Eu me via. E quando, 2 semanas antes da luta, da pesagem, eu tava com 86. 9 quilos. 9 quilos. Primeira coisa que apareceu foi a dúvida. Eu falei, são 9 quilos. Eu tô indo pra categoria que eu nunca fui. Minha categoria era 84 quilos. Para 77 são 7 a menos. E aí eu
Quando veio a dúvida, eu chutei. Falei, não. Eu prometi que eu ia bater 77, eu vou bater 77. Eu comecei. Aí eu mentalizava que estava batendo 77 quilos. Mas essa mentalidade, né, que você teve, que é o bilhete premiado, você já está lá. Sim, já estava lá. Já está lá, entendeu? Então você tem esse bilhete. Esse bilhete que eu ando no bolso já há muito tempo. Né? Interessante. Essa é uma das propostas até do meu podcast, é justamente isso. Esses insights que você teve, que você consegue... Agora sim, Fábio, como é que você consegue levar para todas as áreas da vida? Porque possa ser que para a parte esportiva, eu como atleta, fica muito mais fácil. Mas em outras áreas que eu quero alçar sucesso... Em todas as áreas. Eu concordo. Em todas as áreas, se você acreditar em você, você consegue. Hoje, assim, eu me sinto realizado. Eu fui o melhor dentista. Eu levei 2 décadas sendo o melhor dentista. Não tinha ninguém igual a mim. E eu falo isso sem nenhuma vaidade, porque eu realmente fiz história dentro da odontologia. Deixei um legado, que é a minha clínica. Hoje eu não trabalho mais. Hoje eu deixei uma clínica que é a melhor clínica que existe aqui em Salvador. Tudo que eu quero fazer, eu sempre falo, eu vou ser o melhor. Eu vou colocar o melhor. Comecei o jiu-jitsu, você sabe disso, há 3 anos atrás. Hoje, na minha categoria, na minha faixa, eu sou o melhor do Brasil e o melhor do mundo. Na minha categoria e faixa. Acho que quando nós colocamos na cabeça o que nós realmente queremos ser os melhores, eu acho que o universo, ele apresenta ferramentas. Quando eu vou competir, eu comecei a competir, você sabe disso, quando eu vou competir eu posso perder, não tem problema, mas eu vou com certeza que vou ganhar. Eu tenho certeza que o ouro é meu, entendeu? Então tudo que eu faço, a gente faz assim. Eu quando comecei a apresentar o programa do Mundo da Luta com o Joca Soares, o grande campeão Joca Soares, ele me chamou para apresentar o programa com ele e eu falei, Joca, será que eu vou conseguir ele substituir? Ele ia sair para uma campanha e tal. Ele falou, tenho certeza que vai. Eu vim para fazer o negócio bem feito. Tanto que quando ele voltou, ele falou, eu quero você aqui comigo. Porque eu tive uma boa aceitação. Imagine, eu nunca tinha me apresentado na televisão, nunca tinha feito nada disso em televisão. Né? Eu fazia, claro, as campanhas de internet, tal, mas é completamente diferente, até a forma de se falar. Na televisão você fala devagar, na internet você fala rápido, porque na televisão você é outro tipo, é como cinema e teatro. Um ator de cinema, as suas expressões faciais têm que ser bem modestas, porque na tela é gigante. O do teatro você tem que ter uma expressão facial muito maior, porque o cara está ali de longe lhe olhando. Então são coisas diferentes, apesar de parecerem coisas parecidas, são coisas diferentes. Então foi um desafio, mais um desafio, eu falei, não, agora eu vou. E fui, estou aqui, entendeu? Então hoje o Joca Soares, que é um grande amigo que me deu essa oportunidade, ele viaja, ele fala, eu quero que você apresente o programa, eu quero que você vá lá fazer o podcast, coisas que há 3 anos atrás eu nunca imaginei em fazer. Mas quando você coloca na cabeça, vamos fazer bem feito, não tem limite. Mas entendeu? O ponto é que hoje as pessoas, infelizmente, eu acredito que é um número muito grande de pessoas que têm autoestima baixa. Um número muito grande de pessoas que têm uma mentalidade negativa. E eu falo por mim mesma, porque durante muito tempo eu tive uma mentalidade extremamente com autoestima assim, baixíssima. É normal. É normal nossa, sim, parece que já nasce com o ser humano. E é isso que eu ia falar, que a gente acha que precisa ser muito bom pra chegar lá e fazer e dar certo, sabe? A gente não tem aquela mentalidade de que, poxa, eu estou começando. É o fazer que vai fazer com que eu fique cada vez melhor. Às vezes a pessoa se limita, deixa de fazer algo porque ela acredita que não é boa o suficiente. Sim. Sendo que o que ela precisa é ir lá e fazer. E vai chegar um momento que ela fez tanto aquilo que ela vai ser muito boa naquilo, sabe? Só que você precisa começar de alguma forma. Mas isso daí vem de crenças limitantes. Né? Uma das coisas que também eu estudei foi a hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeuta também. E aí a gente estuda muita coisa na hipnoterapia. Inclusive muita coisa relacionada o porquê da pessoa não ter sucesso. Por que você não vai para frente e você vai? Entendeu? O que é que acontece? A gente tem muitas crenças limitantes que a gente é incutido pelos amigos, pela família. Então, às vezes, essa baixa autoestima, essa sensação de que não vai dar certo, isso daí já é coisa que vem de lá
de quando você é criança, de quando você vai fazer alguma coisa quando errada. você vai rastrear a origem do... Exatamente. É uma Então coisa tudo quando você está era na bem origem. pequeno. Aí é sua mãe que lhe falou: ah, você é assim, você começa uma coisa e nunca termina. Então sua mente sabota. Isso está instalado na sua Isso é mente. verdade, isso é verdade. Entendeu? É a pessoa chegar e falar que o dinheiro é sujo, que só quem tem dinheiro é quem é ladrão, entendeu? Então isso daí são mentalidades que são incutidas na mente da gente e que acabam sabotando. Na hora que você vai ter o sucesso, você fala: não, não é pra mim. A gente corre do sucesso. Entendeu? Isso é verdade. E quando você falou isso mesmo do primeiro passo, eu lembrei da arte marcial. Porque quando a gente começa em qualquer arte marcial, eu convido a todos vocês aí que estão escutando a praticar uma arte marcial, porque a arte marcial ensina muito. Sim. Eu aprendi muito na arte marcial. A arte marcial para mim me mudou. Apesar de eu ser lutador profissional, mas eu devo muito meu caráter à formação da arte marcial e à mentalidade também. A primeira vez que eu fui treinar jiu-jitsu, eu pratiquei, entrei numa academia, fazia academia de musculação, o professor teve que sair, voltou. Aí fui para outra academia, 30 dias. Eu cheguei nessa academia, eu tomei, de um faixa azul, doutor, 16 armlocks em 5 minutos. Sabe o que é ele? Chega ele sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. 16, fui finalizado 16 vezes em 5 minutos. Então, praticamente, aí são 3 finalizações por minuto. No próximo treino, a mesma coisa. E com o passar do tempo, esse número começou a diminuir, porque eu fui o quê? Resiliente. É. Eu fui resiliente. E depois de uns 8 meses, ele começou a não me finalizar. E uma coisa muito interessante também da arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, é que ele equilibra muitas pessoas. Aquele cara que acha que é o porreta, que ele começa a ver que ele não é bem assim. Ele começa a ver que Amaciante de ego. A arte marcial é amaciante de Acho que o ego. esporte em si, ele traz isso, né? Muito, muito. Todo esporte, assim, tive a oportunidade de praticar corrida, triatlo, natação, ciclismo. Porém, a arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, que você tem confronto com outro homem, com outra pessoa, que ele não deixa você fazer, que você está trocando força, é diferente. É diferente. É totalmente diferente. Quando ele lhe coloca em situações ruins, E você tem que sair. e você tem que sair. Muitas vezes, assim, uma vez Resiliência. eu tava muito bem no jiu-jitsu mesmo, tava competindo direto, tava muito bem, fui fazer um treino. E aí tomei um atraso de um cara mais leve e volta triste pra casa. Volta triste. Se você tá com o ego lá em cima, daqui a pouco ele coloca lá embaixo. E às vezes aquele cara também que tá ali por baixo, que não é tão... Aí ele começa a ter mais segurança também. Sim. Ele olha pro cara que é grande e fala assim: esse cara daqui eu posso acabar com ele agora. Entendeu? Ele começa a dar uma autoestima, o cara começa a dar um... Então a arte equilibra marcial, as coisas. A arte marcial nos ensina isso. Passo a passo, degrau por degrau. A gente vai ali subindo, vai conquistando. Mas aí que a gente entra na questão da disciplina e da constância. Eu acho que, inclusive, a constância é tão importante quanto a disciplina. Porque a constância é o que vai fazer você chegar no lugar do topo. Porque eu tenho um amigo meu que é um grande exemplo pra mim de constância, né? Ele faz futevôlei. O nome dele é Felipe. E aí, Felipe, no começo ele era... Eu comecei o futevôlei com ele e eu lembro que ele era muito ruim, assim, sabe? E eu também era muito ruim. Só que a diferença é que eu desisti. E ele continuou. Mesmo nos dias que ele se sentia o pior, ou que a bola do peito não subia, ele continuou. Ele continuou e tentou, e foi treinar, e vai ainda hoje, e vai mesmo assim. E hoje em dia ele participa de competição. Hoje em dia ele, sabe, tá crescendo. E o que eu admiro nele, né, e nas pessoas no geral, que as pessoas conseguem isso em determinadas coisas, é a constância. É você, mesmo quando você perde, você continua tentando, e aí que vai fazer você chegar realmente no nível onde você quer chegar. Eu acredito que o grande problema é você manter a constância quando você não vê resultado. A gente percebe muito isso em academia. A pessoa entra empolgada, quer emagrecer, quer mudar o corpo, ela entra na academia. É difícil, eu luto, eu passo isso. É difícil. Aí ela toma decisão. Sim. Que a primeira coisa é decisão. Você toma uma decisão. Pronto, quero mudar. Aí você faz a dieta. Aí você vai pra academia uma semana, vai pra academia 2 semanas. Só que com 3 semanas você não vê resultado. Você não vê resultado. Esse que é o grande problema. A gente não consegue enxergar. Porque nós precisamos de resultado. Essa é a verdade. Nós precisamos de resultado. E hoje todo mundo quer resultado rápido.
Esse é o grande Exatamente. problema. Todo mundo quer a constância, né? Nós queremos resultado rápido e confortável, que é pior ainda. Eu tava até hoje fiz um treino de jiu-jitsu, aí eu brinquei lá, né? Eu falei, ó, a estrada pra glória é dolorida. A estrada pra glória é dolorida. Ninguém chega ao topo na facilidade, não existe isso. Ninguém escala pelo lado mais fácil da montanha. É sempre pelo lado mais difícil. E o sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. São pequenas decisões diárias. E aí, cada vez mais que você vai decidindo por aquilo, você vai fortalecendo aquilo, a sua mentalidade. Porque não é da noite pro dia que você acorda e fala, eu sou um milionário. Exatamente. Não é da noite pro dia. Não é. Não é da noite pro dia. E tantos milionários já quebraram. Ninguém só acertou, não. Não. O cara que é milionário, ele quebrou 9 vezes. Mas acertou uma. Ele teve resiliência, ele teve consistência, ele teve disciplina para poder chegar onde ele chegou. Qualquer um. Não existe ninguém que acertou tudo e chegou rapidamente ao sucesso. Não tem. verdade. Mas o mais difícil é manter. Mais difícil é É manter. enxergar, é enxergar no escuro. verdade. Você ganhar a medalha de ouro ou um cinturão é difícil. Agora, defender esse cinturão, porque tem muita gente embaixo tem muita gente. querendo você. Eu Tem imagino. muita gente. Então é aí que é o difícil, é defender, né? Se manter no topo. Meu pai sempre falava pra mim uma coisa. Meu pai era empresário também, né? E ele sempre falava pra mim, falava assim, filha, mesmo que você quebre, mesmo que, sei lá, você esteja na pior, nunca fale que você está na pior. Nunca fale isso pra você mesma, nem fique com essa mentalidade de que, eu tô na pior. Porque seu pai já sabia do bilhete premiado no bolso. Já sabia, porque tem que ter sempre, tipo, você não pode deixar isso te abater. É. Porque se você desistir na primeira que você cai, então fica por isso mesmo. Se, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do meu amigo. Se ele tivesse desistido na primeira vez que não deu certo, ele não estaria onde ele tá hoje, né? Muito bem, jogando muito bem. Vamos voltar à consultoria. E então ele vai chegar e se posicionar nas redes sociais. Qual o posicionamento que você aconselharia a ele, ou por onde é que ele ia começar isso aí? Para conseguir esse público que quer um lifestyle. Um lifestyle. Então, meu amigo, para você atrair aquilo que você deseja, as pessoas que querem isso, você precisa se posicionar de tal forma. Isso parece ser óbvio, tá? Mas para algumas pessoas não é óbvio. O óbvio tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito. Mas aí aí entra a questão da constância, entendeu? É você postar todos os dias nos seus stories, continuar se posicionando da forma como você está fazendo hoje e começar a se posicionar também, postando mais sobre sua vida, sobre as reflexões que você tem para trazer. Interessante você falar sobre isso. TikTok você já tem? Eu me cadastrei hoje no TikTok. Grande passo. Não, porque hoje o TikTok é uma grande ferramenta. É uma grande ferramenta para você crescer, E porque você entrega fala sobre muito reflexão, mais eu tava refletindo sobre isso, né? Tem um perfil que eu gosto muito e eu percebi que ele faz reflexão do dia. Normalmente, sempre que eu tô dirigindo, é a parte que eu estou conversando sozinho. Como eu tô no ar-condicionado, com o vidro fechado, eu vou conversando comigo mesmo, praticamente. Se alguém olhar pra mim, eu tô no Bluetooth. Mas a verdade é que eu tô numa discussão interna. E são nesses momentos que nós temos grandes reflexões. Exato, mas são essas reflexões que vão fazer você criar conexão com as pessoas. Porque hoje existe algo que vende muito, e é a conexão. Né? As pessoas, elas querem... Eu vi uma aula sobre isso ontem. Uma pessoa, ela prefere 1000 vezes comprar algo... Vamos supor aqui, tem 2 marcas que vendem a mesma coisa. Você vende algo e Fábio vende algo. Vocês vendem a mesma coisa. A diferença é que você ajuda as pessoas com isso que você vende. Por exemplo, você é uma marca que se posiciona, que ajuda ONGs, né? De órfãos, ajudam ONGs de animais. Fábio não ajuda nada, não tem ONG nenhuma, não ajuda nada, não faz nada. Só vende o produto. Tem uma pesquisa que afirma que 99% das pessoas vão preferir comprar algo de uma marca que ajuda as pessoas, porque isso gera conexão. Então, o que é que eu indico pra você de coração? Eu indico que você, primeiro, anote todas as ideias que você tem. Não deixe nada passar. Quando você tiver um insight no seu carro, no seu banho, não deixe isso passar. Anote essas ideias, tenha tudo isso organizado e comece a se posicionar com reflexões, né, com seus pensamentos, com seus insights que você tem, sobre sua história, o que você fez para alcançar aquilo que você tem hoje.
E começar Certo? a falar também, né? Que ele não gosta de Falar, falar. Sim, Porque verdade. falar isso conecta tem que muito fazer. mais. É fundamental, Isso aí né? tem que fazer. Perder essa trava. Não, tem que perder isso. Tem que falar. Você não vai se conectar com... Não, tem gente que consegue, né? Mas É difícil você se difícil. conectar com a pessoa postando um carrossel com uma foto ou um texto, né? As pessoas não vão ler isso. Então, falar, trazer essas reflexões, mostrar a sua vida, a sua rotina de treino, o que é que você se alimentou, o que é que você comeu hoje, né? Como você aprendeu a fazer tal coisa. Porque as pessoas querem se conectar e querem algo... as pessoas querem que você agregue elas de alguma forma. Você precisa agregar de alguma forma. Seja ensinando a fazer alguma coisa, seja dando insight sobre alguma coisa, dando uma dica sobre alguma coisa, ajudando pessoas. Então, as pessoas querem ser ajudadas e querem se conectar com você. Então, para o seu nicho, para o que você faz hoje, eu indicaria você mostrar sua rotina, se posicionar falando, trazer reflexão, entendeu? E isso vai ser um grande passo. E não fazer isso só no Instagram. Principalmente no TikTok. Principalmente no TikTok. E se você tem bons insights e quer fazer vídeo no YouTube, você vai ter seu podcast agora, continua fazendo isso. Porque às vezes a pessoa pensa, ai não, YouTube, ninguém vê YouTube. Meu noivo é a pessoa que assiste YouTube o dia inteiro. Entendeu? Assiste o YouTube o dia inteiro. Eu não. Eu não consigo assistir um vídeo de mais de 5 minutos. No TikTok, hoje, um vídeo de 1 minuto eu já acelero em 2 vezes, porque eu não consigo, não tenho paciência. Mas isso é público. E tem público pra tudo. Tem público para YouTube, tem público para Instagram, tem público para TikTok. Tem público ainda pro Facebook, que a gente acha que não tem, mas tem muita gente que usa Facebook ainda, entendeu? Então não deixe de fazer aquilo que você gosta, porque, é trend, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Não existe uma fórmula mágica. Eu acho que se você for autêntico, se você se posicionar e agregar as pessoas, isso é o primeiro passo e eu acredito que é, hoje, uma das chaves de sucesso. Tá vendo aí? Anotado. Anotado? Eu vou cobrar, viu? Pode cobrar. Eu vou seguir você no Instagram, eu vou cobrar. Pode cobrar. Agora, Ana Júlia fala isso assim, com tanto a gente vê o quanto ela Propriedade. gosta, né, o amor que ela tem ao trabalho que ela faz, que a gente queria saber um pouco como foi que começou isso aí. Tudo começou... eu ia dizer em 2019, quando eu comecei a trabalhar com isso, de fato. Mas eu acho que tudo começou em 2013, com o Instagram. Quando o Instagram surgiu, né, eu sempre fui muito, é o que a gente chama, né, de cronicamente online. Eu sempre tive Facebook, sempre tive Instagram, e assim, tô no Instagram desde 2013. E isso é uma coisa que eu amo fazer, é postar. Eu amo tirar foto, eu amo postar. E aí, em 2019, apareceu a oportunidade de fazer o marketing da Faculdade Unime de Lauro de Freitas, né? Minha chefe viu que eu não era literalmente da venda. Tipo, eu odiava vendas, mas eu tava no setor de vendas ali e ela acreditava em mim. E ela falou, não, Ana Júlia, vai abrir uma vaga aqui, eu ia ganhar 3 vezes menos. Mas eu falei, eu vou me jogar, porque eu gosto disso, eu tenho visão. Eu lembro que na época a Unime tinha, 5 postagens no Instagram, tinha 300 seguidores e não tinha nada. Aí eu falei, gente, eu acho que a gente deveria fazer isso, isso e isso. Eu acho que isso aqui vai dar certo. E aí eu comecei a aplicar as minhas ideias. Então, por exemplo, eu queria gerar conexão e gerar desejo nas pessoas através do Instagram da faculdade. Eu queria que fosse uma lacuna ali do comercial, né? Por exemplo, se o aluno entrasse no Instagram da faculdade e sentisse desejo de estudar ali, qual era a minha função? Era gerar esse desejo. Então, eu tentava fazer, através do Instagram, com que as pessoas desejassem ser aluno da faculdade. Eu mostrava o dia a dia, mostrava a rotina, mostrava os coordenadores explicando as coisas, porque isso gerava conexão. Isso em 2019. É uma coisa que a gente ainda usa hoje em dia. O valor tá no desejo. Exatamente. O valor tá no desejo. Isso é verdade. Falei com o produtor Fábio hoje. Falei, doutor Fábio, O valor tá no desejo. vamos criar algo que gere desejo nas pessoas, porque as pessoas querem se conectar, as pessoas querem estar ali, sabe? Eu li isso no livro Homo Sapiens. Acho que Yuri Nahal, esqueci agora, ele é judeu. Ele fala porque algo vale mais que outra coisa. E ele explica, o desejo. Você deseja aquilo, você paga mais caro. Não dá pra explicar. E aí eu fui me apaixonando pelo marketing. Sou formada em gestão comercial. Aí eu saí da Unime, veio a pandemia. E a gente entrou naquele dilema de viver o que vale a pena ser vivido, sabe? Eu acho que a pandemia, ela trouxe esse lado para as pessoas de, poxa, eu não posso perder mais tempo. Eu não posso ficar aqui fazendo coisas que eu não gosto de fazer. E eu tava num emprego que não tinha nada a ver comigo. E aí, eu saí desse trabalho depois que a pandemia passou, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar numa clínica fazendo marketing.
Mas foi a pandemia que fez essa ruptura ou você já vinha, de uma certa maneira, refletindo sobre isso? Eu já vim refletindo sobre isso porque eu nunca fui uma pessoa conformada. Eu nunca fui uma pessoa que olhava pra uma situação onde eu não estava feliz e me conformava com aquilo, sabe? Desde criança, eu sempre quis ser feliz e descobrir a verdade. Eu só queria essas duas coisas. E hoje eu acredito que cada vez mais eu tenho descoberto isso. E aí eu fui me apaixonando pelo marketing, sabe? Eu fui me identificando, porque na escola eu era aquela pessoa ruim. Eu era muito ruim na escola. Na escola eu não conseguia me identificar com. Eu não queria ser médica, eu não queria ser enfermeira, eu não queria ser advogada, eu não queria ser nada. E aí eu ficava naquele dilema. Meu Deus, o que é que. Eu vou ser nada na vida, né? E aí quando eu tive essa oportunidade, eu percebi que o marketing era pra mim, entendeu? E aí eu me apaixonei. Tá vendo aí? E você, como é que você descobriu? Que você ama isso, que você ama esporte? Eu digo que a luta, na verdade, ela me escolheu. Eu não escolhi ser lutador. Eu comecei com 14 anos a treinar, porque eu gostava de treinar. Nunca tive a pretensão de ser lutador, nunca, não queria mesmo. Só que eu preenchia a semana toda. Segunda, quarta, sexta, jiu-jitsu, terça e quinta. Na época era full contact, kickbox. Depois a gente migrou pro Muay Thai. Já E fiz Muay Thai. Já fez Muay Thai? E aí começaram os campeonatos. Só que, do mesmo jeito que você falou, eu também nunca fui muito conformado. Nunca fui uma pessoa muito conformada. Eu treinava na academia, chegava em casa, eu ia pra internet, começava a repassar, treinar. Chamava alguns amigos meus pra treinar também, pra buscar evoluir. Então eu sempre tive isso, aquela coisa da evolução. Não que eu quero ser o melhor, mas assim, sempre evoluir, sempre crescer. Eu acredito que eu posso sempre fazer algo da melhor maneira. Eu penso constantemente. Olha o nosso professor aqui na nossa frente. Como é que eu me apaixonei pela odontologia? Meu pai é dentista. Então, na verdade, eu nunca pensei em ser outra coisa. Porque meu pai sempre foi o meu exemplo, né? E quando eu era pequeno, eu via meu pai dentista, eu achava que todas as pessoas cresciam e viravam dentista. Então eu não sabia nem que existia outra profissão. Então, desde pequeno eu já pensei, bom, quando eu crescer eu vou ser igual ao meu pai. Simples assim. Então, toda a minha vida eu sempre pensei em ser dentista. Nunca passou pela minha cabeça em ser nenhuma outra coisa. E aí foi assim foi. Estudei, me formei em odontologia, trabalhei 25 anos e depois desses 25 anos eu falei, aí eu aprendi muitas coisas, fiz muitos cursos e aprendi muitas coisas sobre gestão e várias outras áreas que eu sempre tive muito interesse. E aí eu comecei a parar de atender e ficar mais na parte administrativa, né? E comecei a fazer outras coisas também. Depois de 25 anos eu me dei ao luxo de praticar mais esporte, cuidar mais de minha vida e arriscar outras coisas, ficar aqui conversando com vocês, enfim, estou aqui. Isso aí. Então a luta para mim foi isso. Várias vezes eu tentei sair, ela sempre me puxava, sempre me arrastava, ela sempre me arrastava. Mas eu acredito que foi para isso, foi para formar meu caráter, formar essa visão que eu tenho hoje. Eu acho que se eu tivesse em outra área, que eu tive oportunidade, já passei alguns concursos públicos, para militar, e não foi, né? Não foi. Eu já agradeço por não ter tido. Eu fiz concurso pra ser Polícia Rodoviária Federal. É. Na verdade, eu sou apaixonada pela Polícia Rodoviária Federal. É um negócio que quase ninguém sabe sobre mim, assim, mas eu amo a Polícia Rodoviária, mas tive uma boa nota, não foi suficiente pra passar, mas hoje eu também agradeço por não ter passado. Porque, tipo assim, fui pra parte militar, tenho vários amigos militares, sou fã da instituição. Porém, eu não seria o que eu sou hoje. Principalmente com essa mentalidade. Então, eu acho que o universo ele começou a me jogar pra luta, falou, vai por aqui, vai seguindo. Cada um vai, né, o caminho da gente vai sendo aberto da melhor forma possível sempre. Quando você acredita no seu sucesso, acredita em Deus e sabe que as coisas estão indo no caminho certo. Não, eu sempre acreditei que existia algo maior me comandando. Eu falei, não, deixa aí que uma hora aparece, uma hora abre. E fazendo as boas ações, que é mais importante. Ser uma boa pessoa nesse mundo.
Verdade. E é importante quando a gente consegue ter esse discernimento de ouvir esse direcionamento, sabe, de Deus. Hoje mesmo tem uma situação engraçada, né? Eu saí de casa hoje, mas eu tava com a sensação que eu ia me arrumar. Uma sensação de que eu deveria passar alguma coisa, ou lavar meu cabelo, botar uma roupa bonita. Não, aí eu lavei meu cabelo, porque eu ia lavar só amanhã. Eu falei, não, amanhã eu vou lavar meu cabelo, hidratar e tal. Aí eu lavei meu cabelo, assim, por lavar. E aí, meus amigos, Fábio me liga de manhã. E aí eu estava com uma roupa de trabalho, uma farda de trabalho, assim, me sentindo... Tô me olhando no espelho, falando, "Não, meu Deus, como é que eu vou?" E fui mesmo assim. Aí passei no shopping, me preparei pra vir, e aí eu fiquei pensando, né? Tipo, se eu tivesse ouvido o direcionamento que eu recebi de manhã, de me arrumar, se eu tivesse ouvido, obedecido a isso, eu não teria precisado passar por essa situação, essa correria de, meu Deus, o que eu faço agora? Com certeza. Porque o Salvador hoje tava um caos, né? Tava um trânsito terrível. Quando a gente escuta, principalmente deixa ali, no mundo divino, vamos dizer, né? Ele começa a nos preparar para o que vem pela frente, porque você tem que estar preparado para aquilo, porque se você não estiver preparado, você não consegue ficar, se manter, sustentar. Para mim, essa grande verdade é que ele luta. É que ele luta. Não adianta você pegar e colocar a faixa preta. Tem toda uma jornada, todo um treinamento, são anos até chegar a virar uma faixa preta, se tornar uma faixa preta, ou até o competidor mesmo, até você participar de um campeonato. Tem toda uma preparação. E o melhor de tudo é a jornada. O melhor de tudo é a Não é o jornada. resultado, é a jornada que tem que ser aproveitada. É a jornada que transforma. É. A jornada que transforma. Mas me fala um pouco mais sobre a necessidade de qualquer pessoa, em qualquer área, ter um social media. Eu acredito que hoje, quem não se posiciona tá perdendo tempo. Porque às vezes você acredita que você não precisa se posicionar porque você é um bom profissional e você vende, você tem indicação, ou você, sei lá, é fisioterapeuta, ou você que é lutador, acho que não precisa investir. E aí, a gente entra naquela de que tem gente que é pior que você e tá fazendo isso. Tem gente que não é tão bom, por exemplo, sei lá, não é um bom dentista e tá lá se posicionando. E você que é bom, tá com essa mentalidade atrasada de que não precisa se posicionar porque você já é bom, não precisa disso. Eu acredito que hoje todo mundo precisa, até porque o maior meio de comunicação hoje, a melhor forma de você alcançar pessoas e mostrar o que você faz é através da onde? Das redes sociais. Da internet. Da internet. Tem que estar na internet. Ninguém para mais pra ficar nos meios antigos de comunicação, né? Tem gente que tem público pra isso, mas é hoje onde você consegue alcançar mais pessoas é onde? Nas redes sociais. E aí eu acredito que todo profissional deve se posicionar, né? Não tem uma fórmula mágica, você não precisa fazer igual o seu amigo que tá fazendo ali 10 publicações por dia, você não precisa fazer isso. Mas você precisa, de alguma forma, mostrar para o que você veio. Porque hoje não existe mais você sair com um cartão visita no bolso e entregar para a pessoa. Hoje a pessoa pergunta, qual é seu Instagram? Qual é a sua rede social, não é isso? A pessoa quer... Eu mesma já tive várias experiências negativas de ir em profissionais que antes eu não vi o Instagram. Hoje em dia, eu não sei vocês, mas antes de ir em qualquer lugar, qualquer médico, qualquer coisa, cabeleireiro, eu olho o Instagram da pessoa, vejo se aquilo me agrada, porque ali é o portfólio da pessoa. É o portfólio da pessoa. Exatamente. Vejo se aquilo me agrada e aí eu decido se eu contrato aquilo ou não. Então, eu acredito que é uma forma que não tem custo. Você criar uma conta no Instagram não tem custo. Você postar um negócio, você não precisa pagar por isso. E o seu custo vai ser um social media, né? Você encontrar alguém que se conecte ali com a sua ideia, com o seu valor, né? Alguém que, de preferência, alguém que já atenda seu nicho. É importante isso. Alguém que já tenha uma cartela de clientes ali, né? Uma experiência com o seu nicho para entregar aquilo que você deseja, entendeu? E você cria essa conexão, porque eu sempre falo, marketing não faz milagre. Não adianta você me pedir que eu faça tudo por você, porque eu não vou fazer. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me fale, porque o profissional é você. Imagine você, lutador, querer que eu faça todos os posts por você, sendo que você é o lutador. Eu sou uma pessoa aqui totalmente quase sedentária. Mas eu vou mudar isso, não me diz. Aquele negócio que você falou da academia, que a pessoa vai... tem dificuldade de se manter constante, eu me sinto assim, sabe? Tipo assim, é muito comum, muito isso é comum, eu percebo que eu recebo a mensagem. Porque o que acontece? A pessoa começa,
para, volta para os hábitos antigos, fica frustrada e automaticamente ela começa a fazer a conta. Pô, mas se eu não tivesse parado, tivesse continuado, eu não tava assim. Então, assim, e também tem isso. E você exercitar a força de vontade, que pra mim é o mais importante. É o mais importante. E você acha que o marketing te acrescenta como? Vou perguntar aqui pra vocês, né? Uhum. Como é que vocês acham que o marketing acrescenta em vocês? Pra mim, em combater os péssimos exemplos, pra mim, os péssimos exemplos na internet. Eu vejo dessa maneira. Nós temos péssimos exemplos, assim, que eu percebo. Eu vejo que nós estamos perdendo pessoas. Uma vez eu tomei uma chamada. Você está perdendo pessoas porque você não se posiciona. Eu tive um conhecido, eu fui em uma feira, e ele veio falar comigo, eu nem lembrava que ele estava passando por um momento de depressão, e pelas postagens que eu estava fazendo, eu o motivei. E eu fiquei refletindo. Ele falou, continue. Porque a gente sabe, né, que na internet tem muita coisa que não se sustenta, só que não adianta reclamar. Temos que ir pra guerra. E também não adianta esperar resultado rápido, né? Não. Tem gente que quer postar hoje e amanhã já fazer sucesso e já vender. Não. Já bater a meta no mês. Não funciona assim. Não funciona assim. É a vida, né? Pra gente nascer, foi 9 meses. Pra gente aprender a ler, pra gente... É um processo. É um processo. Pra ser faixa preta. Pra ser faixa preta, É um é uma processo, jornada. é um Eu tava processo. conversando com meu irmão, é mais difícil você ser um faixa preta de jiu-jitsu do que um médico. Sim, É complicado. é complicado. É complicado. Você demora muito mais tempo pra pegar uma faixa preta do que se formar em medicina. Isso é verdade. É mesmo. Eu não achava isso, não. Mas, Eu tô Mas é. descobrindo isso agora. Tô descobrindo agora. Eu não sabia disso, não. é. E as provas práticas não são fáceis. As Imagina. provas fáceis não são fáceis. Mas vale a pena praticar um esporte, sim. Vale a pena. Vale. Eu sempre tento incentivar as pessoas a praticar qualquer tipo de esporte. Eu também. Tanto que eu cheguei a abrir uma academia, né? Academia. Mas e você, me conte, como é que você vê o marketing hoje pra você? O marketing é fundamental para qualquer área. Se você está bem posicionado, se você tem um bom marketing, se você tem uma boa assessoria, você tem condição de ir mais longe, né? Então, assim, para qualquer negócio, eu sempre oriento as pessoas, tenham um Instagram, tenham uma rede social, se posicionem bem. Não sou o melhor exemplo para isso, né? Mas, assim, eu digo que a internet hoje faz com que você chegue aonde você quer bem mais rápido. Eu consegui, por causa da internet, resultados muito mais rápidos do que se não existisse a internet. Então, e tenho certeza que poderia estar ainda melhor se tivesse uma assessoria anterior melhor. Então, eu acho que a internet, você se posicionar, você ter um social media fundamental e um bom social media. Então, eu recomendo para todas as pessoas que se posicionam na internet, se querem chegar no lugar onde você quer chegar. Exatamente. E analisar bem o profissional antes de contratar, né? Não precisa ser necessariamente, rigidamente, assim, um social media. Uma equipe de marketing que você confia, né? Porque eu acredito que um social media bom, uma hora ele cresce. E uma hora ele cresce tanto que ele começa a precisar delegar algumas coisas, né? Pra que as coisas fluam. Então, uma agência, alguém que você confie, que você vê resultado, invista. Olha, o que é bom, passa rápido. É Né? verdade. A gente já está acabando o nosso programa. 1 hora, rapidinho passou. A conversa, né? Um bate-papo, um fala, outro fala. A gente já está estourando o tempo. Eu queria aqui agradecer a vocês, a presença de vocês aqui. Vão voltar outras vezes, com certeza. Queria muito agradecer a Joca que está viajando, que mais uma vez me deu a oportunidade de estar aqui. Grande abraço para você, Joca. Sei que você está escutando a gente. E estarei sempre presente quando você quiser. E boa noite a todos que estão escutando a gente, pessoas que, se não escutaram ao vivo, ainda vão escutar. Esse papo aqui acho que valeu muito a pena e queria que vocês fizessem as considerações finais. Muito obrigada pelo convite. Confesso que fiquei com medo assim a princípio, mas fluiu muito bem. Gostei muito desse bate-papo com vocês e espero revê-los novamente.
Eu também aqui agradeço, mandar um abraço para grande Joca aí, né? Que sempre me apoiou, até no esporte. Tive a oportunidade de ele ter conseguido uma vaga para mim no WGP, onde eu fui campeão, né? Então, Joca, abraço. Fábio, abraço também, obrigado. Ana Júlia, prazer pela sua consultoria. Claro. Eu vou seguir. E é isso aí, pessoal. Segue a gente aí. Mentalidades. As redes sociais de vocês. Fala aí. JR Alfa, Alfa com PH. O meu é Ana Júlia MKT7. É isso aí. Mais uma vez, Joca, muito obrigado por tudo e tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, galera.